uma sociedade totalitária. Esse totalitarismo ele é implantado, né, ali na educação, desde o começo. Os objetivos daquela sociedade, a maneira de funcionar da sociedade estão implementados ali. Isso é o que a nossa sociedade está fazendo hoje. Em outros momentos, né, das sociedades, a sociedade era, digamos, né, orientada para a guerra. Então, né, desde o começo, você, né, procurava ali os melhores talentos para o combate, os melhores talentos, né, os guris mais né, corajosos, mais determinados, com capacidade de liderança, mas ao mesmo tempo você precisava também os bons de matemática para fazer os cálculos ali da bomba, não sei o quê, né? Mas a sociedade era, né, direcionada para isso, né? Tem momentos de sociedades mais direcionadas para a cultura, então né, a educação, né, isso é muito da educação francesa, por exemplo, né, muito de filosofia, de literatura, ou era, pelo menos. A educação francesa prepara futuros literatos, né? Por isso, talvez que a França tenha tido certa dificuldade nas guerras mundiais, né? Porque né, a Alemanha, acho que preparava, né, desde o século XIX. Tinha uma velha questão que, olha, a disputa ali, desde a Guerra Franco-Prussiana, de 1870, os próprios franceses diziam, olha, isso aqui é uma derrota da educação francesa, isso aqui é uma vitória, não é dos generais alemães sobre os generais franceses, isso é uma vitória dos mestres de escola, né, alemães sobre os instituteurs, né, os professores primários franceses, né? Né, isso é uma visão de que, olha, né, na educação é que está o futuro. Então a Alemanha, né, ali preparava melhor as suas crianças para uma futura guerra do que os franceses. Então os franceses, né, geraram melhores literatos, talvez, a França e a Alemanha generais, talvez, né? Enfim, então Estados Unidos, né, uma educação que privilegia muito a individualidade, a capacidade de expressão, de comunicação, a inventividade, o talento individual, ela explora, ela dá oportunidades das pessoas explorarem, olha, você tem talento para música, você tem talento para né, consertar relógio, você tem talento para, né, engenharia de sistemas, você tem talento para programação, tudo, mas tudo numa ótica de comunicação, né, de saber se comunicar e de saber, ou seja, de se preparar para uma sociedade de comunicação, de informação, e de talento individual, né, de talento e realização individual. Escola americana, muito assim, cada um meio que faz o seu próprio currículo, né, cada um, desde o começo, sobretudo a partir já do segundo grau, faz o seu próprio currículo, suas áreas de interesse, de concentração. Então, a educação americana, ela tende a produzir, tendia a produzir pessoas com muita capacidade de comunicação, com muita capacidade de inovação, com muita capacidade de liderança, de iniciativa, né, pessoas com iniciativa. E isso, né, produziu, então, uma sociedade com um nível de prosperidade altíssimo e ao mesmo tempo com um poder altíssimo, né? Os Estados Unidos aprendeu, de certa forma, como preparar não só, né, bons militares, como os alemães, não só bons literatos, como os franceses, mas um pouco de tudo, né? E com um sentimento patriótico também, de pessoas unidas por uma causa patriótica. Então, talvez o século XX tenha sido um grande, e a vitória na Guerra Fria tenha sido uma grande vitória dos professores primários e secundários americanos sobre os professores soviéticos, que, como a gente vê pelos relatos da União Soviética, era parecido com isso que o Kafka descreve avant la lettre aí dessa China imaginária dele, não tão imaginária, né? De uma sociedade arregimentada,
para, né, no caso da União Soviética, para o culto a sua ideologia, para a pureza doutrinária, para o respeito absoluto à autoridade, ao mesmo tempo uma infância e juventude acostumadas a mentir, né? Acostumadas a receber a mentira e não poder contestar a mentira. Então, né, as pessoas, isso vicia o pensamento e isso destrói o pensamento. Então, pessoas, ao longo de toda a existência da União Soviética, né, aprendiam que, olha, o que o partido diz está certo, né? Então, o partido ele tem a melhor política agrícola do mundo, né? Então, mas as pessoas estão passando fome, né? Não, então não, né? Ele sabe, ele está vendo os vizinhos, né, seus parentes, né, morrendo de fome por causa de uma coletivização forçada, ou porque o próprio governo, né, nega ao trabalhador rural o fruto do seu trabalho. Ele está vendo isso. Mas o ensino, né, diz, olha, o partido está sempre certo, né? Então aquilo que você está vendo com seus olhos, seus parentes estão sofrendo com seus olhos, com seu corpo, está errado. Está certo, é a linha do partido. O Stalin está matando uma porção de gente. Não, não está. São as pessoas que estão se denunciando, que estão confessando que eles eram grandes traidores da pátria e pedindo para eles próprios serem executados, né? As pessoas falam, realmente, eu sou um traidor, eu preciso ser executado naqueles julgamentos ali dos anos 30, né? Então não é o Stalin que está matando, mandando matar as pessoas, são as pessoas que estão se imolando pela revolução, se arrependendo de terem trabalhado contra a revolução. Você está vendo que não é isso, né? Está vendo que não é isso, que tem pessoas que realmente eram contra a revolução porque eram contra a revolução, e tem pessoas que também eram completamente inocentes, não nada a ver com isso, mas eram mortas do mesmo jeito, né? Então, a educação soviética era isso, as pessoas se acostumavam a incorporar mentira. Então não é à toa que entre essa civilização e a civilização da liberdade, insuflada na educação, nos Estados Unidos, triunfou essa, da liberdade, da individualidade, e não a da mentira, porque, inclusive, né, cria cientistas melhores, né, além de literatos, de artistas, de generais melhores, né. Não sei se a gente não está vendo até um pouco disso aí na questão Ucrânia-Rússia, né? Você vê que a Rússia, que parece tão poderosa, né? Como será que tem sido a educação desses generais russos, né? Que estão penando tanto numa guerra contra um poder bélico menor que é o da Ucrânia. Enfim, o certo que eu queria chegar no seguinte: qual é a educação que nós estamos hoje dando no Brasil e no Ocidente, de um modo geral? Já não é uma educação para a liberdade, é uma educação muito mais parecida com a educação soviética, né? Não é uma educação para preparar. Para o que a gente está preparando as crianças, né? Qual é a muralha que está se construindo? Então, sim, o sistema dominante no Brasil, no mundo ocidental, quer construir uma grande muralha, né? O que é essa muralha? É uma muralha também da mentira, uma muralha da desumanização, da materialização completa do ser humano, da desindividualização, da perda de identidade, da perda de gosto por si mesmo, de gosto pela liberdade, de gosto pela criação, né? Então, é uma sociedade que, assim, qualquer impulso criador, assim, isso é racista, isso é xenófobo, isso é fascista, isso é contra o clima, isso destrói o planeta, né? Isso né, se você quer liberdade para não tomar um determinado remédio, fala, não, isso aqui é contra a coletividade, então é um egoísmo, e assim por diante, né? Então, hoje, por exemplo, eu vi uma postagem do rapaz aí, do Lula, né? Não sei quem faz as postagens dele, mas dizendo assim, precisa... Eu acho que porque tem ali o negocinho cinza dele, eu acho que não é um perfil de sátira, né? Dizendo assim, precisamos ensino sobre clima nas escolas, precisamos ensinar as crianças que né,
preciso centralizar o tema do clima, das emissões, para salvar o planeta. Ou seja, essa é a muralha, né, que se quer construir. Alguém comentou assim, eu vi um comentário muito bom, fala, isso aí já existe, se chama de geografia, né? Então, estudar ali ventos e marés, e, né, a partir disso, né, teorias, né, a respeito de emissões, mas não é isso, obviamente, que o Lula, nessa postagem, que reflete uma tendência mundial agora, que ele quer é a linha do partido. Né? A linha do partido é isso aqui. Ninguém vai estar lá estudando, realmente, né, o grau de radiação que cada molécula de CO2 produz. Né? Ninguém vai estar estudando, por exemplo, que né, a quantidade de CO2 na atmosfera oriunda de atividade humana se não me engano, tipo 3% do CO2 que existe na atmosfera. Então, mesmo que emita muito mais, vai ser 3,1%, sabe que é isso que faz a diferença na temperatura. Ninguém vai estar estudando os modelos matemáticos baseados numa dependência de temperatura em relação a emissões de CO2 que não correspondem à realidade. Então, os modelos todos são rodados, sim, o CO2 é determinante, então vai acontecer tal coisa, a curva vai ser assim, deixa eu fazer aqui, né, vai subir. Né? Não sobe, mas não sobe daquele jeito, sobe um pouquinho, mas não sobe daquele jeito. Né? Então, por que será isso? Não vai estudar isso, não vai estudar, então tem ali toda uma série de tabelas ali dessa questão da radiação, né? A radiação é a emissão de calor, né? A emissão de energia. O que acontece com cada molécula adicional de CO2, não é que ela, né, você tem uma molécula, não é que se você coloca a segunda molécula que ela vai devolver, vai fixar na atmosfera o dobro de calor, não, né, não é assim, é menos do que o dobro. Né? Então, cada uma que você vai agregando, ela fixa menos, a partir de um certo ponto satura. É assim, eu dei uma estudada nisso, em outros aspectos aí de clima. As pessoas precisam estudar mais meteorologia e ciências da natureza climática para acho que começar a entender melhor as falsidades que estão sendo propaladas. Mas não é isso que o Lula quer, claro, não quer que as pessoas estudem a estrutura de radiação das moléculas de CO2, quer que estudem ali a repetição dos chavões. Né? Dizer, sim, estamos destruindo o planeta e o petróleo é que destrói o planeta e são os ricos e a desigualdade e a China é que é bom e que... é isso. Então, essa é a grande muralha. Bom, então o que nós estamos criando? Estamos criando uma juventude e uma infância educadas para a mentira, né? Educadas para a repetição de uma linha de partido, né? Para uma repetição de uma linha única, para a não exploração da realidade, né? Isso que nós estamos criando. É muito mais parecido com a educação soviética do que com a educação americana, nos próprios Estados Unidos. Né? A educação americana está, ainda não tanto quanto a brasileira, mas acho que está indo no mesmo caminho. Bem, o globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui